No livro de Marcos, capítulo 15, versículo 21 e 22, fala de um homem que ajudou a Jesus a levar a sua cruz. E de base desses versículos que nós lemos, eu gostaria de trazer uma mensagem com o tema: devemos levar a cruz uns dos outros. Glória a Jesus. Esse homem da cidade de Cirene, conhecido somente como Cirineu, a Bíblia não fala muitas coisas a respeito dele, mas fala que o nome dele era Simão, e fala também do nome de um dos seus filhos, Rufo, que em outro ponto da Bíblia, ele já é citado como integrante da Igreja de Deus. Glória a Jesus. Isso nos leva a crer que Deus é um ser grato. Glória a Jesus. Deus não deixa de abençoar aquele que faz a sua vontade. Deus não deixa de abençoar aquele que faz a sua obra. Por quê? Porque Deus, ele é um ser grato. Existe gratidão em Deus. Tudo aquilo que nós fazemos na sua obra, aleluia, ele providencia uma recompensa, um prêmio, um galardão. Não é porque mereçamos coisa alguma, mas é porque ele é grato. Glória a Jesus. Então, diga para o seu irmão: faça a obra de Deus, porque vale a pena. Aleluia, porque ele é grato. Quando você faz a obra, ele te abençoa, ele abre a porta, ele repreende o mal, ele faz aquilo que você, aleluia, precisa e que o homem não pode fazer, mas ele faz, porque ele é grato. A gratidão de Deus é algo tremendo. Não existe obra feita por homem que Deus não tenha recompensa. Ele vai te recompensar por tudo aquilo que você tem feito. Glória a Jesus. Se você é um crente fiel, ele tem recompensa para você. Se você observa a palavra dele, ele tem recompensa para você. Se você faz a obra do Senhor voluntariamente, ele tem recompensa para você. Aleluia! Porque ele é um ser extremamente grato. E a gratidão de Deus, ela vai além do nosso pensamento. Ele faz por nós mais, muito mais, do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Glória a Deus. Aleluia! Às vezes nós queremos até algo, e Deus faz muito mais. Glória a Deus. Por causa da sua gratidão. Então esse homem da cidade de Cirene, conhecido somente como Simão Cirineu, ele ajudou a Jesus a levar a sua cruz. E se Jesus, como Filho de Deus, aleluia, em um dado momento da sua vida, ele precisou de alguém que o ajudasse a levar a sua cruz, porque as suas forças, elas já tinham acabado, elas já tinham sido minadas pelo peso da cruz, pelo sofrimento dos açoites, pelo sofrimento do martírio. Glória a Jesus. Quanto mais nós, seres humanos, limitados, falhos, propensos ao erro, precisamos levar a cruz uns dos outros. Amém. Se Jesus precisou, em um dado momento, de ajuda para levar a cruz dele, nós também, em um dado momento de nossas vidas, precisamos de ajuda. E como igreja de Deus, como filhos do Pai, devemos estar atentos para aquele irmão que está desfalecendo, para aquele irmão que está pensando em parar, que está pensando em desistir.
desistir, que está pensando em largar a sua cruz. Nós temos obrigação de estar atentos, observando. Por quê? Porque devemos levar a cruz uns dos outros. Glória a Jesus. E a igreja que não se preocupa com o irmão que está precisando de ajuda a levar a sua cruz, essa igreja não tem parte com Deus. A igreja que não se preocupa em observar se o irmão está prestes a cair, ou se está pensando em desistir, ou se está pensando em parar, ou se está pensando em abandonar a cruz, e não estende a mão para dar o braço amigo, esta pessoa, ela não tem parte com Deus. Glória a Jesus. Porque a Bíblia diz, no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2, que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Só assim nós cumpriremos a lei de Cristo. Aleluia. Nós devemos levar a carga uns dos outros. Se você não ajudar o seu irmão a levar a carga dele, se você não estender a mão para ele, se você não ajudá-lo no momento em que ele estiver precisando, necessitado, de forma alguma, você poderá cumprir a lei de Cristo. E aquele que não cumpre a lei de Cristo, ele não tem parte com ele. Porque a determinação de Cristo é essa: levai as cargas uns dos outros. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Tem pessoas, irmãos, que têm esse tipo de comportamento. Se o irmão está fraco, por um motivo ou outro, ou está pensando em parar, ao invés de se somar àquele irmão, de dar as mãos, de levar uma palavra amiga, de levar um ombro amigo, não, ele se afasta e diz: olha, ele vai cair porque já está querendo cair. E uma vez eu ouvi essa frase de uma pessoa: saiu, desviou porque já estava pensando em desviar. No momento que o irmão precisou da ajuda, ninguém se propôs. E quando aquele irmão parou, desfaleceu, caiu, desistiu da caminhada, ele ainda levantou a voz e disse: parou porque já estava pensando em parar. Glória a Jesus. Mas a palavra de Deus diz que Deus não te chamou para ficar como espectador da queda do teu irmão, mas Ele te chamou para juntar as forças. Como organismo vivo, como igreja de Deus, como membro uns dos outros, aleluia, Ele te chamou para unir as forças e dizer: olha, irmão, estou contigo, qual é a tua necessidade? Olha, irmão, estou precisando de oração, eu vou orar por você. Olha, irmão, estou precisando ouvir algo da parte de Deus, senta aqui que eu vou abrir a Bíblia e vou falar algo da parte de Deus para você. Olha, irmão, estou passando dificuldade, está faltando pão na minha casa, não se preocupe, eu vou ver lá em casa no que é que eu posso te ajudar e vou te ajudar. Irmãos, Deus te chamou para levar a carga uns dos outros. Aleluia. Aleluia. Crente que não leva a carga uns dos outros não tem parte com Deus. Glória a Jesus. Nós vemos por aí as pessoas, elas participam até de determinadas comunidades, mas são indiferentes umas com as outras. Tem lugares que você entra, assiste o trabalho e sai. Ninguém nem sabe que você entrou e saiu. Porque são grupos fechados. O grupo dos empresários A, o grupo dos lojistas B, o grupo dos donos de restaurante C, o grupo, e assim vai, dividindo os grupos. Aí você entra sem restaurante, sem pizzaria, sem loja, não tem grupo para você, né? Aí fica no grupo dos excluídos.
Glória a Jesus. E muitas vezes precisa de um braço amigo, de um ombro amigo para chorar, para contar. Olha, irmãos, quantas vezes nós precisamos de alguém para a gente conversar, para falar um pouco da sua vida, para ouvir, quem sabe, um conselho amigo, uma palavra de Deus. E a gente às vezes procura e não encontra. Glória a Jesus. Mas a palavra de Deus nos diz: levai as cargas uns dos outros. Aleluia. Aleluia. Para que nós possamos fazer o quê? Cumprir a lei de Cristo. Se você quer cumprir a lei de Cristo, não se desvie do teu irmão. Ajude o teu irmão. Estenda a mão para ele. Aleluia. Vejamos aí o que diz a palavra do Senhor. No livro de João, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35, ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vós, que também vós amais uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Glória a Jesus. Tem muita gente por aí dizendo que é discípulo de Jesus, mas não é não, viu? O verdadeiro discípulo, ele ama, ele estende a mão. Aleluia. Ele não se desvia para trazer uma palavra amiga. Ele não se desvia para dar um abraço. Ele não faz, aleluia, conforme alguns têm feito. Glória a Jesus. Se desviado, colocado o irmão à parte. Mas ele está sempre ali, para o que der e vier. E isto é fato. Existem pessoas que estão sempre disponíveis para o que der e vier. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. É por isso, irmãos, que existem pessoas mais chegadas do que o irmão. Aleluia. É verdade. Porque quando você precisa dessa pessoa, ela está disponível. Ela nunca diz não. Não, irmão, senta aqui, vamos conversar. Vamos ver de que forma a gente pode resolver este problema. Glória a Jesus. Deus, ele é fiel. Glória a Deus. Ele é maravilhoso. E nós precisamos nos espelhar naquilo que Jesus falou. Glória a Jesus. Suportar as fraquezas dos fracos. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, existem pessoas que são insuportáveis. Você olha para ela e você a engole, porque você precisa cumprir a lei de Cristo. Mas é dizendo assim: Jesus, estou estendendo a mão por causa da tua graça na minha vida. Porque esse cidadão só o Senhor para aguentar. Essa cidadã solta o sangue, Jesus. Mas a Bíblia diz que temos que suportar as fraquezas dos mais fracos. Romanos, capítulo 15, o versículo 1 e 2. Vejamos o que diz a palavra. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Então veja como é a determinação bíblica. Nós devemos suportar os mais fracos, para que ele possa ser edificado, para que um dia ele seja forte como você é, para que um dia ele se converta como você se converteu. Talvez ele está na igreja, ele está seguindo o caminho, mas aí ele ainda não é convertido. E ao invés de trazer para você, para tentar ganhar esta alma para Cristo, de fato e de verdade, você se exclui e se afasta dela. Mas a Bíblia diz que nós
que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Mas veja que coisa complicada. Glória a Jesus. Você não pode agradar a você mesmo, mas você tem que agradar ao outro. Cumprir a lei do amor não é fácil. Glória a Jesus. Porque, irmãos, tem pessoas que a gente faz de tudo para agradar e ela ainda diz que a gente não está agradando. Você estende a mão, você se esforça por ela e ela ainda não reconhece o seu esforço. Glória a Jesus. Mas eu quero dizer para você que o teu Deus reconhece o teu esforço. E quando você faz, aleluia, temendo a palavra do Senhor, Ele de pronto, aleluia, prepara a tua recompensa. Aleluia, Ele tem bênçãos para a tua vida, porque você não tem agradado a si mesmo, mas tem feito conforme a palavra de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, importa agradar a Deus e não aos homens. Então, quando você obedece a palavra do Senhor, você está agradando a Ele. E quando o homem agrada a Deus, a Bíblia diz, se Ele entregou o seu Filho por nós, não nos dará também juntamente todas as coisas? Aleluia, glória. Ele te dá aquilo que você precisa. Ele te dá aquilo que você pede. Ele te dá aquilo que você necessita quando você agradar a Ele. Glória a Jesus. Então, faça um esforço para agradar o Senhor. Faça um esforço para estar na presença dEle, conforme a palavra dEle. A Bíblia diz que nós devemos também suportar e sustentar os fracos com paciência. Glória a Jesus. A palavra de Deus, na primeira epístola de Paulo aos primeiros Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, nos diz assim: glórias a Deus. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis o de pouco ânimo, sustenteis os fracos, sejais pacientes para com todos. Aleluia. Glória a Jesus. Você já percebeu que não é fácil agradar a Deus? Você já percebeu que se você quiser morar no céu, você tem que renunciar a uma série de coisas? Veja o que diz aqui, olha, sejais pacientes com todos, admoestando os desordeiros, consolando de pouco ânimo. Está desanimado, está querendo parar, está querendo desistir. Console, leve uma palavra de Deus, diga que Jesus ama e que tem plano na vida dele. Não deixe a pessoa morrer não, irmão. Mas estenda a tua mão, leve a tua palavra amiga. Glória a Jesus. Porque quando você faz assim, você cumpre a lei do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus diz que nós devemos suportar até mesmo os fracos, admoestar os desordeiros. Aquele cidadão que vem para o culto de doutrina, mas que não obedece à doutrina, que ouve a palavra de Deus, mas que não atenta para a palavra. Você tem que chegar do lado dele e dizer assim: não, tu não ouviste não? Não ouviste não, meu filho? O que foi que a Bíblia disse naquele dia? Que você precisava ser fiel, que você precisava adorar mais, que você precisava renunciar ao pecado, que você precisava ser fiel com as suas ofertas, com os seus dízimos, que você precisava ser fiel participando dos trabalhos da igreja, que você precisava ser fiel contribuindo com a obra, dando o seu melhor para a casa de Deus, que você precisava ser fiel em tudo que você faz. Você não ouviu não? É assim que você faz, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Glória a Jesus. Esta é a vontade de Deus para a sua vida. Tem pessoas que ouvem a palavra do Senhor,
mas ela não atenta. Glória a Jesus. A Bíblia diz: não roubeis, a pessoa vai e rouba. Não mintais, a pessoa só vive mentindo. Não andeis fazendo contendas, mexericos, falando de A, de B, de C, causando dissensão. A pessoa só vive ali, ó. Fermenta aqui, fermenta ali, fermenta lá. Em todo canto que ela passa, deixa um rastro. Glória a Jesus. Essas pessoas, você precisa chegar do lado dele assim e dizer: meu irmão, pare com isso. Pare com isso. Jesus não te chamou para ser mexeriqueiro. Ele não te chamou para ser contendeiro. Ele não te chamou para ser isso que você está sendo. Não. Ele te chamou para ser crente fiel, para morar no céu. Aleluia. Ele te chamou para ser homem de Deus, mulher de Deus. E você, como crente fiel, tem que dizer isso. Não é abandonar a pessoa, não. Olha, aquela pessoa ali, eu não gosto dela. Ela é mexeriqueira, ela não gosta de obedecer a palavra. Não, você tem que se aproximar e dizer para ela: deixe de ser mexeriqueiro e obedeça a Deus. Amém. E não dá corda, irmão. Mas chamar: vem cá, meu filho, olha, Deus não quer você assim, não. Você precisa obedecer a palavra. Você precisa dar ouvidos à palavra do Senhor. Glória a Jesus. Porque a palavra diz que nós devemos o quê? Admoestar os desordeiros. O que é admoestar, irmão? É aconselhar. É chamar a atenção. É dizer para ele: olha, irmão, não é assim não. Jesus não quer você assim dessa forma. E não deixar a pessoa à toa. Deixar a pessoa solta a própria sorte. Glória a Jesus. Porque Deus te chamou como forte. E na condição de forte, você tem que suportar os mais fracos. Olha, eu conheço algumas pessoas que eu digo para os irmãos com toda certeza: eu só falo com essas pessoas porque eu sou crente. Se eu não fosse crente, eu não olhava nem para a cara delas. Porque são pessoas, sabe aquele tipo de gente insuportável, que você tem que aguentar por causa da cruz de Cristo que está na sua vida. Que a pessoa, quando fala, você já fica assim pedindo a Deus misericórdia. Quando se aproxima de você, nunca traz uma notícia boa, nunca traz uma novidade boa, sempre vem com pessimismo, falando de A, falando de B, falando de C. E você tem que suportar aquela pessoa. Por amor a Cristo. Amém. Por amor a Cristo, você tem que suportar os mais fracos. Assim como Jesus suportou a cruz pela minha vida, pela sua vida, você tem que suportar também. Aleluia. Para ser um verdadeiro imitador de Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Você também tem que animar os desanimados. Veja quanta coisa você tem. Viu? Lá no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 6, diz assim: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Aleluia. Você não pode abandonar o seu companheiro. Você tem que estar ali, ó, esforça-te. Tem de bom ânimo. Você vai vencer. Você vai conseguir. Jesus vai te ajudar. Olha, tenha paciência. É só um pouquinho de tempo. A tua vitória vai chegar. Aleluia. Glória a Jesus. Olha, irmãos. Aleluia. Nós somos o único exército. Preste atenção. Nós somos o único exército que, quando o companheiro está ferido, deixa ele lá ferido e vai embora. Sabia disso, Willis? Nós somos o único exército que, quando o companheiro está ferido, a gente deixa ele lá ferido e vai embora. Porque lá no exército, lá fora, nas forças armadas, o militar, ele aprende que no campo de batalha,
Se o companheiro for ferido, ele tem que se aproximar, colocar no ombro e sair, arrastando, levando, até colocar num lugar seguro. Não é para abandonar o companheiro no meio do caminho, não. Não é para deixar o companheiro ferido morrer lá, não. E nós, irmãos, temos assumido um papel contrário, ao inverso, deixando o nosso companheiro lá ferido, morrendo. Quantos desviados você passa por ele e não olha nem para a cara? Quantas pessoas um dia estiveram aqui glorificando a Deus, olha, e hoje passa por você olha assim, desviado, errado. Não foi para isso que Deus te chamou, não. É para olhar assim, Jesus tem misericórdia daquela alma. Ela tem preço no teu sangue, Jesus. E tentar se aproximar, meu irmão. Você parou, você voltou, desistiu. Mas eu quero te dizer que o teu lugar ainda está reservado. Jesus te ama. Ele tem plano na tua vida. E nós não fazemos, irmão, porque estamos lutando no modo errado. Nós estamos lutando do modo errado. Eu passei uma semana dessa por uma irmã, lá no Fernando Collor. Ela congregava no Fernando Collor 1. E ela se afastou, desviou. Mas todas as vezes que eu passava por ela, eu dava paz do Senhor. E quando foi essa semana, ela passou por mim e disse: Júlio, eu tenho um negócio para lhe dizer. Eu digo: diga. Você foi a única pessoa que nunca me virou as costas. Nunca passou por mim para não falar comigo. Olha, irmão, eu encontrava ela de bermuda várias vezes, de camiseta. Mas eu não olhava o traje. Eu olhava a alma. O mais importante é a alma. Não é as vestes, não é os brincos, não é o esmalte, não é o cabelo. O mais importante é a alma. O teu cabelo não vai te salvar, o teu brinco não vai te salvar. Irmão, o mais importante é a alma. E eu disse para ela: olha, minha filha, eu gostaria de poder te levar para a minha congregação. Eu não tenho como trazer você, levar você para lá, mas se eu pudesse, eu te levaria com todo prazer. Sabe por quê, irmão? Porque nós temos que amar, porque se não amarmos, não conseguiremos cumprir com a lei de Cristo. E um filho dela está morando aqui no Albano, perto ali do Albano 4. E eu falei com uma filha dela, disse: meu irmão mora lá, estava congregando na igreja de Leôncio, mas está afastado. Eu disse: diga para ele que vá para lá para o Marco Feira desse Peretá. Vá para lá, que lá tem lugar para ele. Ele e a esposa estão desviados, irmãos. Olha, eu digo: vá para lá. Pode dizer para mim aqui, Júlio me mandou um recado. Vá para lá. O mais importante é a alma. Mas a pessoa desvia. Está passando por um problema, uma crise familiar, uma crise existencial, sei lá, problemas de infância, coisas terríveis que afetam a vida da pessoa, e a pessoa não suporta. E no momento de você somar com ela, você afasta. Aí a pessoa cai. E quando ela está lá caída, prostrada, ao invés de você tentar resgatá-la, você ainda vira o rosto. Mas Deus não te chamou para virar o rosto. Ele te chamou para estender a mão. Glória a Jesus. Ele te chamou para estender a mão. Estenda a mão amiga. Porque quando você fizer assim, você vai ver o que Jeová vai fazer na tua vida. Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Ele vai estender a mão para você. Aleluia. Ele é fiel, irmão. Glória a Jesus. Um ao outro ajudou. E disse ao teu companheiro: esforça-te. Devemos ser justos com os necessitados. Mateus capítulo 5, versículo 20 diz assim: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis
no reino dos céus. Glória a Jesus. Aleluia. Se você agir da mesma forma que as pessoas do mundo agem, você não vai entrar no céu. Você não vai entrar. Você vai ficar do lado de fora. Glória a Jesus. Sabe por quê? Jesus disse que a nossa justiça tem que ser excelente. Aleluia. Os escribas e fariseus eram assim, amavam os seus amigos, amavam somente aquele que os amava. Só que Jesus ficou diferente. Nós temos que amar até os nossos inimigos, amar aqueles que não nos amam, aleluia, orar por aqueles que nos fazem mal, bendizer aqueles que nos maldizem. É isso que nós temos que fazer. Sabe por quê? Porque a ordem de Deus é essa: temos que levar a cruz uns dos outros. E se nós não conseguirmos agir dessa forma, glória a Jesus, Tu és o grande Jesus. a gente não vai conseguir cumprir a lei de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não vamos conseguir cumprir a lei de Deus. Tu és o grande. Aleluia. Glória a Jesus. Temos também que mostrar compaixão. Veja o que é que Jó diz. No capítulo 6, versículo 14. Ao que estar aflito, deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Jó 6,14. Ao aflito, deve o amigo mostrar compaixão, a menos que ele tenha abandonado o temor ao Todo-Poderoso. Irmãos, quem tem temor ao Todo-Poderoso não pode deixar de ter compaixão. Então, nesta noite, tenha compaixão dos teus irmãos, tenha compaixão dos teus amigos, tenha compaixão dos teus vizinhos, tenha compaixão dos teus parentes, tenha compaixão dos seus colegas de trabalho. Ore por eles, exalte o nome de Deus na vida deles. Aleluia. Mostre compaixão, irmãos. Quando você ora, quando você apresenta a Deus, Deus salva, Deus liberta. Veja ali, Senhor, os meus colegas de trabalho, liberta, toca no coração deles, faz eles reconhecer o teu nome nos caminhos deles. Você está mostrando compaixão. Quando você ora pelos seus parentes, os seus amigos, os seus vizinhos, você está mostrando compaixão. E a Bíblia diz que nós temos que mostrar compaixão. Só não faremos isso se nós tivermos perdido o temor ao Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E às vezes eu fico pensando, irmãos, que aqui na nossa congregação, em campanhas que fazemos, como a abençoada campanha do quilo, só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Precisamos ter mais compaixão. Precisamos estender a mão com mais vontade. Glória a Jesus. Para que a gente possa cumprir a lei do Senhor. Porque lá em Provérbios capítulo 14, versículo 21 diz assim: o que despreza o seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Aleluia. O que despreza o seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Aleluia. Então, se você quer ser bem-aventurado, se você quer ser feliz, não despreze o seu companheiro. Não despreze o seu companheiro. Aleluia. Se você quer ser feliz, não despreze. Faça o que você puder, o que tiver ao seu alcance, mas não deixe de abençoar o teu companheiro. Aleluia. Glória a Jesus. E para nós encerrarmos,
Veja o que diz aqui em Provérbios ainda, capítulo 14, versículo 31. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Glória a Deus. Aleluia. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou. Glória a Jesus. Tem pessoas que é assim. Sempre coloca à parte aqueles que eles julgam ser mais inferiores. Ele é que faz, né? A distinção. Não. Fulano é superior, ciclano é inferior. Ele é que faz a distinção. Aí tem o grupinho dos superiores e o grupinho dos inferiores. Existem lugares que é assim. Eu me lembro quando eu congreguei na sede, eu jovem ainda, adolescente, e quando terminava o culto, tinha os grupinhos. O grupinho dos superiores que entravam nos seus carros e iam para as pizzarias. Os grupinhos dos inferiores que ficavam no canto da igreja conversando, não tinha para onde ir. E os grupinhos do que nem conversava, né? Eu era desse que nem conversava. Quando terminava o culto, pegava meu instrumentozinho, eu tocava na banda de música, pegava ali a roubaia e ia embora para casa. Não comia pizza, eu não tinha dinheiro, nem ninguém pagava para mim. E não ficava no grupinho ali da conversa porque não tinha tanta intimidade. Ia embora sozinho para casa. No caminho eu ia conversando com Jesus. E o interessante, Williams, e agora me trazendo à memória esses fatos, daqueles que estavam naquela época, poucos estão na presença de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não é menino. E com Deus ninguém brinca. Então não despreze o teu irmão. Estenda a mão para ele. Tenha compaixão dele. Ajude o teu irmão naquilo que você puder. Seja na oração, seja no aconselhamento, seja com uma palavra amiga, seja com ajuda financeira, seja com ajuda de um alimento, seja até mesmo com um abraço e um sorriso sincero, mas faça, porque assim você cumpre a lei de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Às vezes a pessoa não pode nem ajudar financeiramente ou com um objeto qualquer, mas um abraço que você dá e um sorriso sincero, aleluia, você já faz com que aquela alma se alegre. Glória a Jesus. Glória a Deus. Veja o que diz aqui, irmãos, olha, no livro de Isaías, capítulo 35, versículo 3 e 4. A nossa obrigação enquanto servos de Deus. Isaías capítulo 35, versículo 3 e 4 diz assim, olha: confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes, dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais, eis que o vosso Deus virá, com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Glória a Jesus. Veja que determinação de Deus para a nossa vida. Dizei, aqueles que estão com as mãos cansadas, com os joelhos trementes, aqueles que estão fracos, olha, esforçai-vos. Tenham bom ânimo, porque o vosso Deus virá e vos salvará. Ele virá com recompensa. E esta palavra que Isaías fala, ela tem o seu cumprimento lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 12. Glórias a Jesus. Ele confirma a mesma palavra. Hebreus 12, 12 diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazeis veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus.
Aquele que está manquejando, ele tem que ser sarado. E é você quem tem que fortalecer as mãos cansadas e os joelhos trementes. De que forma? Levando a cruz uns dos outros. Não queira fazer parte desse exército que eu falei. Que deixa o companheiro lá sangrando e vai embora. Porque nos últimos dias nós temos visto isso. A pessoa vem no culto. Olha, eu ensino aqui na igreja desde quando eu cheguei. Irmãos, tenham saudade uns dos outros. Tenham saudade. Tenham saudade. Chegou na igreja, olhou, olha, a irmã fulana não veio hoje. O que será que aconteceu com ela? Procure saber, irmãos. Procure saber. Quando você faz isso, você está cumprindo a lei de Deus. Olha, os fracos, mãos cansadas, joelhos trementes. Olha, a irmã não está vindo para a igreja. O que está acontecendo? Vamos procurar saber. Aquele irmãozinho era tão alegre, estou vendo ali no canto, tão triste. Vamos procurar saber o que está acontecendo com o irmão. O irmão era tão alegre na igreja, e hoje eu vejo o irmão pelos cantos. A gente pode fazer alguma coisa pelo irmão. O que está acontecendo? E você se aproxima, e certamente que Deus vai te usar. Aleluia! Ele vai te usar. Porque esta é a vontade de Deus para a sua vida. Para a nossa vida. Eu preciso fazer. Você também. Ter saudade. Olha, a Ana Luísa não veio. O que aconteceu com a Ana Luísa? Foi embora. Glória a Jesus. Aleluia. E não a pessoa passar uma semana, 2, 3, um mês sem vir à igreja. E você, ó. Irmão, a irmã fulana. Sei não, irmão. Já tem quase um mês que ela não vem à igreja. Sei não. E muitas vezes acontece como já aconteceu aqui, ó. Mora vizinho. Irmãos, isso não pode acontecer. Em hipótese alguma. Mora próximo. Percebe que a pessoa não está vindo aos cultos. A sua obrigação como servo de Deus é ir atrás da pessoa. Não é pedido não, é obrigação. A Bíblia diz, olha, devemos, dever de obrigação. Sentir saudades. A irmã Beraildes não veio essa semana. O que será que está acontecendo? Vou procurar saber. Essa é nossa obrigação. Buscar as almas que pertencem a Jesus. Porque quando chegar lá na glória, ele vai dizer assim, filhinho, mostre-me as tuas mãos. Você já parou para pensar nisso? Ou você está pensando em coisas diferentes? Você já parou para pensar nisso? Meu filho, mostre-me as tuas mãos. Aquela irmãzinha que morava próximo à sua casa, que deixou de ir para o culto e você nunca foi lá na casa dela procurar saber. Você nunca deu para ela uma palavra amiga. Você esqueceu que na minha palavra eu mandei que você levantasse as mãos cansadas, que você ajudasse os joelhos trementes. Eu determinei para você. Aí você vai dizer o quê? O que é que você vai dizer? Glória a Jesus. Devemos fazer como diz a palavra. Até os desordeiros, vocês ouviram hoje, olha, admoestais, até os desordeiros. Aquele crente que está na igreja, mas que não se consertou ainda, que ainda continua fazendo coisas erradas, você tem que se aproximar dele com amor e dizer, meu irmão, minha irmã, Jesus está voltando. Procure consertar o teu altar, procure fazer a vontade de Deus, porque essa é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Glória a Jesus.
Que o Senhor nos abençoe. Ô, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu és o grande, Jesus. Deus é maravilhoso. Glória